paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23, o versículo 33 da palavra de Deus. O texto, ele diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero intitular essa mensagem nesta manhã com o seguinte tema: o homem da cruz do meio. O homem da cruz do meio. Meu querido, é bem verdade que na Escritura Sagrada nós encontramos várias mensagens e textos que dão referência ao Senhor Jesus, ao sacrifício do Cristo, o Filho de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, primeiramente trazer à memória que nós estamos vivenciando dias difíceis, aonde há a necessidade que o homem venha entender e compreender que ele necessita, ele precisa de salvação. E o texto nos mostra que a caminho do Calvário, o Senhor Jesus Cristo estava ali com alguns homens, soldados romanos, que iriam levá-lo até o Monte Caveira, aonde Jesus seria crucificado. A primeira verdade que eu quero que você entenda do homem da cruz do meio é que este homem, o texto menciona que ele foi crucificado e tinha um homem à direita e tinha outro à esquerda. É óbvio e de fato que Jesus, o homem da cruz do meio, estava no centro. E este homem da cruz do meio, ele trouxe propiciação. Missionário, o que é propiciação? A cruz do meio foi justamente o ato da propiciação, da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Porque na antiga aliança havia necessidade de aspersão do sangue em cima do propiciatório. Era onde era oferecido o cordeiro. Havia 2 cordeiros. Um cordeiro era imolado em sacrifício do próprio sumo sacerdote. O outro cordeiro, o sumo sacerdote colocava a mão sobre ele e ali era confessado todos os pecados. Era colocado sobre o cordeiro todas as iniquidades e transgressões do povo. Todos os pecados eram colocados no cordeiro.
aquele cordeiro era levado ao deserto. E quando ele era solto no deserto, ele iria sozinho, distante do povo. E é bem verdade que aqui nos traz a compreensão na nova aliança que o Senhor Jesus nos traria ao encontro de Deus através do sacrifício, a cruz do meio, o cordeiro crucificado. Ele foi levado ao sacrifício e levou sobre si o meu pecado, o teu pecado, as nossas transgressões, os nossos defeitos, máculas, tudo aquilo que nos afastava e nos manchava diante de Deus, foi colocado sobre o cordeiro. Segunda coisa importante, o homem da cruz do meio, ele trouxe redenção. A palavra redenção significa resgate. A palavra redenção significa comprar os direitos. Esse termo era usado para comprar a liberdade dos escravos. E da mesma forma é com você, foi comigo. Jesus trouxe a redenção. O homem da cruz do meio comprou, através do seu sangue, ele comprou o direito de liberdade para você. Nós só somos alguma coisa nesta vida porque o cordeiro, ele trouxe redenção. Há quem pense que seja alguma coisa nesta vida sem a presença de Cristo. Nós, queridos, sabemos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Cristo, o homem da cruz do meio, trouxe redenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12 diz: e nenhum outro há salvação, não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Aqui nos traz a redenção, o homem da cruz do meio. É interessante entendermos também que o homem da cruz do meio, ele trouxe reconciliação, porque Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que viria resgatar e restaurar o homem, ele trouxe de volta a reconciliação. É a restauração de um relacionamento. Você estava distante de Deus, mas Jesus, Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Jesus, nesta manhã, está olhando para você com um olhar de misericórdia. Ele olhou para aqueles homens e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo crucificado. Números capítulo 21, versículo 8, está uma metáfora. Quando o povo ele estava sendo
os israelitas estavam morrendo do veneno das serpentes ardentes. Moisés foi ordenado levantar uma arte, símbolo da serpente, para quem olhasse para aquela arte, onde estava a serpente, seria curado, seria sarado. E quando nós olhamos para o Cristo, para o homem da cruz do meio, nós vemos que Moisés, ele foi ordenado a colocar a causa sobre uma arte. Entenda, a causa da morte dos israelitas era das serpentes ardentes. A causa foi levantada numa arte. E agora, o homem da cruz do meio, o irmão Rogério, estava sendo levantado. E a causa dos nossos pecados, das nossas mazelas, eram colocadas sobre o homem da cruz do meio. O homem foi levantado. Deus colocou a causa de nossa morte sobre o seu próprio filho ao levantá-lo sobre a cruz. Meu querido, nesta manhã eu quero que você entenda uma coisa. Os homens que crucificaram Jesus, os homens que batiam em Jesus, o texto é bem claro, é de fato e claro que Jesus, ele foi espancado, ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, o homem da cruz do meio. Os homens diziam: tu não és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. O primeiro malfeitor que estava à direita dizia: olha, tu não és o Filho de Deus, tu não és o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. O outro do lado esquerdo dizia: olha, tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Este homem que está na cruz do meio nenhum mal fez. Nós, com justiça, sim, estamos sendo condenados, mas ele nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. O homem da cruz do meio bradou a esperança de céu, a esperança de estar com Deus, a esperança de estar próximo do Senhor. E eu encerro esta reflexão dizendo que muitos estavam perto, mas distantes. Muitos tiveram a oportunidade de reconhecê-lo, estavam bem próximo do homem da cruz do meio, mas estavam distantes. Eu encerro dizendo: talvez você diga que tenha Jesus, mas você esteja distante. E o homem da cruz do meio, nesta manhã, olha para você com um olhar de misericórdia e diz: filho, dai-me o teu coração. Filho, vem para perto de mim. Filho, há esperança para ti. Porque a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo de número 34: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. E eu declaro, no nome de Jesus, aqueles que estão aprisionados, enfermos, possessos, que estão precisando de libertação, de cura, de transformação, e para voltar ao Mestre esta manhã, seja livre em nome de Jesus, e receba o homem da cruz do meio, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus, o homem da cruz do meio. Receba ele nesta manhã, e com certeza
Ele irá fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus.